Fala pessoal, soluções para o novo mundo, hoje trazendo a segunda parte das nossas dicas sobre fisiognomonia, a arte de interpretar as personalidades através da face. Hoje vamos falar sobre a sobrancelha, essa parte que é muito peculiar para o rosto humano, porque além dela ter as suas funções físicas e biológicas, ela ainda tem funções psíquicas e somáticas. E é sobre isso que vamos conversar. Antes de tudo, eu gostaria de deixar um adendo aqui a respeito do vídeo que eu coloquei passado, falando sobre a testa. Algumas pessoas comentaram comigo que eu falei apenas da testa estreita e da testa larga e que ficou faltando algumas características a respeito disso. Bom, essa é apenas uma introdução que eu estou fazendo a respeito das peculiaridades que as características do rosto traz. É claro que não dá para trazer todas as informações relacionadas a cada parte do corpo, porque são muitas. Só para vocês entenderem, né, o Dr. Cássio Galvão, quando ele fez um livro, né, uma tese de doutorado, ele comentou sobre o nariz. Ele tem um livro que fala só sobre o nariz. E ali é registrado mais de 52 tipos de formato de nariz. Assim é para toda a parte do rosto. Eu estive fazendo uma pesquisa e vi que só catalogado de sobrancelhas chegam a 44 tipos de sobrancelhas diferentes. É claro que eu não vou conseguir falar sobre todos eles em um único vídeo, senão vai ficar muito extenso. Assim é para toda a parte do corpo. É claro que depois que a gente fizer um resumão de todas as partes do corpo e as suas características, nós vamos voltar e pegar e pontuar as coisas que ficaram faltando à medida em que os assuntos, o vídeo for decorrendo e com uma determinada aceitação, porque se de repente não tiver uma boa aceitação, a gente para e vamos fazer para outra coisa. Estamos entendidos? Sendo assim, continuamos, vamos falar da sobrancelha, essa parte muito importante, que se você se atentar a tudo que for comentado aqui, você vai conseguir ter grande destreza nas suas análises, na sua maneira de interpretar as pessoas através das características do rosto. Bom, eu quero começar falando primeiro que as sobrancelhas, elas são muito importantes para a gente que estuda a linguagem corporal, como eu, que estudo microexpressões desde 2010, eu posso dizer para vocês que a sobrancelha ela é muito importante porque elas são, como é que eu vou explicar? Elas são ligadas diretamente com o cérebro, com as razões cognitivas que o cérebro trabalha. Sendo assim, ela responde a estímulos emocionais e sentimentais em 1/5 de segundo. Então, antes de que a pessoa consiga pensar uma maneira de esconder, de ocultar ou de alguma maneira manipular as suas emoções, ela não vai ter tempo, porque a sua sobrancelha ela vai reagir em menos de 1/5 de segundo antes que você consiga formular uma maneira de não deixar ela se expressar. Sendo assim, vamos pegar as características das sobrancelhas e ver o que a gente consegue garimpar aí em todo esse conhecimento da fisiognomonia, que é uma arte milenar, não começou ontem e não é, como eu vi algumas pessoas falando, não é um tipo de hábito de adivinhação. É uma ciência que é estudada, que é comprovada e, é claro, o ser humano tem comportamento diferente, então não serve para todos. Como eu havia dito no outro vídeo, não podemos usar a mesma fórmula para calcular todas as contas, tá certo? Bom, eu vou começar falando de uma sobrancelha mais arqueada, aquela sobrancelha arredondada. Por que eu vou falar assim? Porque ela é uma das mais completas que tem na linha psicológica, que pode nos trazer aí alguma informação de característica peculiar. Por quê? Sobrancelhas arqueadas, aquela que parece um guarda-chuvinha, geralmente pessoas que possuem esse tipo de sobrancelhas são o tipo de sobrancelha que a gente fala de guarda-chuva por causa da proteção que ela traz. Então são pessoas mais amáveis, pessoas mais sonhadoras, pessoas mais sinceras, geralmente pessoas que são mais cuidadosas, mais emotivas. Pessoas assim que usam esse tipo de ar geralmente se apaixonam muito rápido, se entregam muito rápido, mas também tende a se decepcionar muito rápido, se entristecer muito rápido com as outras pessoas, com as pessoas que interagem com ela. Na contrapartida, as pessoas que têm as sobrancelhas mais retas, geralmente são pessoas mais equilibradas, pessoas mais centradas, mais pessimistas, mais pés no chão.
pessoas que usam mais do foco antes de tomar alguma atitude, de tomar alguma decisão, até para que nada escape das suas mãos, né? A sobrancelha, no modo geral, ela é dita como os braços no comportamento geral. A sobrancelha, ela representa os braços, ela representa algo abraçado, né? Aquele que abraça, vamos dizer assim. Para quem estuda fisiognomonia, geralmente você faz o seguinte: aqui é a cabeça, é a parte mental, aqui são os braços, aqui o tronco da pessoa, o corpo da pessoa, aqui é como se fossem as pernas e essa parte como se fossem os pés. Então, trabalhando os braços, pessoas que têm as sobrancelhas densas, grossas, geralmente são mais enérgicas, são pessoas mais firmes, pessoas mais emotivas, geralmente são pessoas mais retraídas, pessoas mais vitalícias, pessoas com mais disposição, que se estressam muito rápido, que se zangam muito rápido e também se entristecem muito rápido, né? Pessoas com a sobrancelha grossa geralmente são pessoas mais de atitude, pessoas sem preguiças, né? Pessoas que gostam de fazer as coisas com firmeza, com energia e não são, como é que eu posso dizer assim, não são tão espalhafatosas, vamos dizer assim, né? Quando precisam de atenção, tende a engrossar um pouco a voz e levantar o tom de voz para que seja notado. Do outro lado, nós temos as pessoas com as sobrancelhas bem fininhas. Pessoas com as sobrancelhas bem finas geralmente são pessoas mais calculistas, pessoas que não gostam tanto de esforço, gostam de entender mais como funciona e fazem as coisas com um pouco mais, eu não vou dizer de inteligência para as pessoas não pensarem que as de sobrancelha grossa são burras, não é essa a ideia. Mas são pessoas mais habilidosas, pessoas mais centradas, pessoas mais perspicazes, vamos dizer assim, mas também são pessoas com a energia um pouco mais baixa, né? Elas não fazem as coisas com tanta disposição como as pessoas com as sobrancelhas mais grossas tendem a fazer. Pessoas que têm as sobrancelhas em forma de V, com aquele vinco no cantinho lá em cima, geralmente levantada, aonde esta parte é reta e lá na pontinha ela faz uma curvinha, isso daí tende a ser das pessoas mais vorazes, pessoas mais impulsivas, pessoas mais extremas, tanto na área de trabalho, como na área profissional e na vida sentimental e sexual. As pessoas que têm a sobrancelha com um V invertido, eles, dependendo do ângulo em que o V sobe, que aquela pontinha da sobrancelha ela sobe, ela tende a ser mais carnal, mais voraz, se entrega mais às paixões, vai sempre no extremo do amor e do ódio. É por isso que as pessoas com essa ponta da sobrancelha muito levantada eram chamadas pelos antigos da Idade Média como a sobrancelha do diabo, que é aquela sobrancelha que tem a ponta para cima, que mostra pessoas realmente maldosas, capciosas, pessoas que realmente vão além para conquistar aquilo que elas querem. Geralmente, as pessoas que têm as sobrancelhas mais próxima aqui do dorso do nariz, dessa parte da base, pessoas mais grossas, com as sobrancelhas mais fechadas, tendem a ser mais retraídas, mais fechadas. Tendem a ser pessoas com menos paciências de aturar certas atitudes e circunstâncias, né? E geralmente são menos comunicativas, pelo menos na parte mesmo da oratória, né? São pessoas que se expressam muito mal, não vou dizer no sentido que não sabem se expressar, mas são pessoas que mais se retraem do que se expressam, né? Na contrapartida, pessoas que têm a sobrancelha bem mais aberta, onde que a base da sobrancelha é bem mais aberta, seguindo a ponta do olho aqui, geralmente são pessoas mais comunicativas, pessoas mais abertas, pessoas que elas chegam em determinados ambientes, conseguem fazer amizade e se relacionar muito rápido. São pessoas que entendem o ambiente que ela está e conseguem se inserir com muito mais facilidade. Tem uma certa destreza e perspicácia para conseguir se relacionar e fazer com que o seu ambiente fique mais aprazível, por mais que ela por dentro não esteja nesse conforto todo. Bom, dando esse resumo um pouco básico e muito raso, eu vou dar uma dica especial que eu tenho certeza e desafio a você procurar em qualquer lugar e que você não vai encontrar
uma informação igual a essa que eu vou te dar. Fazendo um estudo muito abalizado pelos antigos sobre a sobrancelha, ele mostra uma característica muito especial que era usada isso para deixar as pessoas de cargos realmente muito poderosos, de cargos realmente de confiança, era a sobrancelha dividida numa base de 3 piramidal, que era mais ou menos assim. Esta ponta a gente chama de primeiro plano, o final da sua sobrancelha, segundo plano. O terceiro plano é o meio da sobrancelha, aonde que ela se estica. Então você faz um semiângulo e fecha todos eles em um eixo. E aí você vai conseguir descobrir a personalidade oculta dessa pessoa, né, em momentos extremos. Aquele momento onde a pessoa é o que ela não consegue esconder. Porque na frente das pessoas costumamos ser de um jeito e nas costas ser de outro. E quando você faz essa análise, você consegue descobrir como a pessoa realmente é na sua vida íntima, lá nas sombras do oculto do seu subconsciente, essa é a palavra. E como que você vê isso e faz essa análise? Bom, você fez aqui o eixo na ponta do seu olho, né, no meio do seu olho, e você fez a sua pirâmide aqui, fazendo essa marcação. Quando você vira ela de cabeça para baixo, ele vai virar uma pirâmide, com a sua parte da sua sobrancelha, a voltinha e a ponta de cima. Quando você fizer isso, você vai medir e você vai ver que até chegar aqui, daqui a aqui, é uma base. E daqui para cá ela tem uma voltinha. Se a sua inclinação, se o meio da sua sobrancelha, ela estiver bem centralizada, é que você tem um ponto de equilíbrio entre fazer as coisas, ser um sonhador, fazer as coisas movida por impulsos emocionais. Se você é desse tipo, né, vai mostrar que você tende a ter um equilíbrio e um desequilíbrio numa certa igualdade. Se você tiver com a base como mais ou menos a minha, que dá uma medida de mais ou menos 70-30, 60-40, eu não sei muito bem, mas quando você faz essa medição, você vai ver que a parte reta da sua sobrancelha ela é maior do que a curvada, mostrando que você tem mais o pé no chão, mas que você também é um sonhador, que você também se desequilibra, você se emociona, você chora, você perde um pouco o controle da racionalidade. Sendo assim, faz esse catecismo, faz esse teste, olhe a sua sobrancelha e veja se você é mais pé no chão, se a sua base ela é mais centrada ou ela é mais curvada. Ou seja, vai mostrar se você é uma pessoa mais firme, mais pé no chão, ou se você é mais emotivo, mais sonhador, mais emocional do que racional. Sendo assim, faça suas análises, vê com seus amigos, brinque, se divirta, vá conhecendo. Próxima vez que nós voltarmos aqui, eu vou falar sobre o nariz e logo, assim por consequente, a boca, as orelhas, né, o queixo, o cabelo. Tem muitas partes, os olhos, a maçã do rosto, o maxilar. Tudo isso a gente vai conversar devagarzinho, até para que o vídeo não fique extenso, não fique cansativo e você consiga absorver o máximo de informação possível. Como eu falei, a ideia aqui não é mostrar, não é tentar fazer ninguém ser melhor que ninguém, apenas dividimos conhecimentos, aprender e crescemos juntos. Sendo assim, saúde e sucesso a todos. Eu sou o Fernando e até a próxima.